Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Inicia-se a primeira semana rumo ao acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, torcedor. Por quê? Porque esta semana ela precisa ser positiva, torcedor, no tocante a tudo que se relaciona ao Santa Cruz Futebol Clube. Então, torcedor tem que estar em corrente positiva, união, diretoria, jogadores, o ambiente no Santa Cruz precisa estar positivo. É porque é desta semana que vai ser o pontapé inicial para a retomada ao Campeonato Brasileiro da Série C. A retomada do ressurgimento do Santa Cruz. Então essa semana ela tem de ser positiva, torcedor. O Santa Cruz no próximo final de semana enfrenta o Sergipe na capital, né, lá em Aracaju. Então, essa semana ela tem de ser positiva, torcedor. E a gente vai trazer um dado aqui importante que talvez você não esteja sabendo, não sabia, mas vai ficar sabendo agora. Importantíssimo, tá? Mas antes, ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Aqui está passando os nossos patrocinadores, torcedor, a galera que está sempre incentivando o trabalho do Cast Coral. Jogo de Ouro.bet, Postos Deslubes, Teixeiras e Seixas, ZS Out, Pizzaria e Restaurante Passira. Na descrição do vídeo, tá? Tem o link da Jogo de Ouro.bet. Tá aqui, ó, Jogo de Ouro.bet. Você tem que ser maior de 18 anos. Jogar e apostar, né, com responsabilidade. Então faz o teu cadastro, já começa apostando na Jogo de Ouro.bet. Aqui, ó, pizzaria, restaurante Passira, como a gente falou, mas aqui as bolachas da Vovó Vera, torcedor. Então, ó, tem doce, salgada, tem os biscoitos tareco da Vovó Vera, que está se expandindo aí por todo o Nordeste, com um cafezinho, cabe muito bem. E se você quiser dar um conforto melhor aos seus pés, usando sandálias havaianas ou da Grendene, passa na Pé Point. Tem dois endereços: Afogados, na Rua do Cartório, na Rua São Miguel, e também em Água Fria, coladinho com o mercado de Água Fria. Torcedor do Santa Cruz Futebol Clube, deixa a gente levantar um dado aqui, tá muito importante, que talvez você não sabia. E eu também não estava sabendo, torcedor. E aí a gente pegou uma informação, né? A gente vai até aqui falar, foi um torcedor do Santa, o Niltinho. Grande abraço, Niltinho. Niltinho da Jogo de Ouro.bet, tá? Niltinho da Jogo de Ouro. Ele me fez uma pergunta sobre a questão no regulamento que ele estava lendo e achou um dado importante. E aqui o dado é esse aqui, torcedor. Por exemplo, nesse artigo 19 aqui, o primeiro item aqui, ó, no primeiro parágrafo, no primeiro item, tem dizendo que a soma das fases, né, ela continua no entendimento desse primeiro item. A pontuação ela segue. Ou seja, o Santa Cruz, por exemplo, ele terminou em segundo colocado no seu grupo com 27 pontos. Na próxima fase, caso o Santa Cruz passe do Sergipe, o Santa Cruz vai se cruzar com o grupo do Altos aqui, ó, que foi o líder do campeonato no grupo dele, que foi o líder do grupo dele. Só que o Altos foi primeiro colocado e fez 26 pontos. O Altos pega o Independência, tá? Lá do Acre. E aí, torcedor, qual é que é a questão aí? Eu pensei que o Santa Cruz, passando do Sergipe, enfrentaria Altos ou Independência, né? Por exemplo. Mas se o Altos passa, eu achei que o primeiro jogo seria em Recife e o segundo na casa do Altos. Por quê? Porque o Altos terminou na frente do Santa na primeira fase. Terminou na frente do Santa no seu grupo, né? Eu achei que
os primeiros colocados de cada grupo teria vantagem. Mas não é bem assim não, torcedor. Por exemplo, na pontuação geral, o Santa Cruz já está na frente do Altos, por ele ter 27 pontos. Vamos dizer o seguinte, uma hipótese aqui, tá? Tudo é hipotético, porque se resolve dentro do campo. E o respeito tem que ser máximo para esse jogo contra o Sergipe. O Sergipe está no mata-mata, muito mérito o Sergipe tem. Mas vamos dar uma hipótese aqui, torcedor. Vamos dizer que passe Santa Cruz e passe Altos. Santa Cruz vence os 2 jogos e o Altos vence os 2 jogos. O jogo primeiro, torcedor, vai ser em Altos e o segundo em Recife. Por quê? Porque o Santa Cruz somou 6 pontos e continua na frente do Altos por 1 ponto, ele ganhando esses 2 jogos. Ou seja, é um dado importantíssimo, torcedor, que você talvez não sabia, ou se sabia aí, tá? Parabéns, que eu não tinha esse entendimento. E logo cedo pela manhã, né, a gente foi pesquisar, a gente foi procurar informações com quem realmente entende do assunto, dessa questão de interpretação de regulamentos. A gente perguntou ao nosso amigo Marcelo Araújo, o grande capitão, né, da Rádio Jornal, né, que faz lá essa questão de números, dos campeonatos, que acompanha. E o Marcelo Araújo confirmou, disse, Gondinho, você tá certo aí nessa interpretação, é desse mesmo jeito. Ou seja, torcedor, Santa Cruz pode também decidir em Recife a segunda fase do mata-mata. Tudo é hipoteticamente aqui, tá falando, tá, torcedor? Isso é uma hipótese. Tô falando se o Santa vence o Sergipe, né, os seus 2 jogos, e o Altos vença o Independente nesses 2 jogos. Mas, por exemplo, se o Santa passa e o Altos é desclassificado, o Santa Cruz também vai decidir em Recife. Por quê? Porque o time do Acre lá, ele teve uma pontuação baixa, né? Mas mesmo assim é muito importante o Santa Cruz estar sempre somando pontos para levar em consideração também o mata-mata do acesso. Vale salientar também que o Santa Cruz tem que continuar somando os pontos no mata-mata do acesso. São 6 jogos, torcedor. 6 jogos para o acesso. E aí, queira Deus que viesse 6 vitórias, né? Por que não pode vir? Pode vir sim. O Santa Cruz teve essa mesma pegada, né? Esse mesmo rendimento no primeiro turno dos jogos de ida. O Santa Cruz teve... Santa Cruz de 21 pontos disputados, Santa Cruz somou 19. Ou seja, foram 6 vitórias. Então Santa Cruz pode sim fazer essas 6 vitórias. É difícil? Lógico, não tem nada fácil para o Santa Cruz. Tem que respeitar, mas o Santa Cruz ele tem a obrigação de subir, tá? O acesso é obrigação. Por tudo que a gente vai falar e que todo mundo já sabe. A maior torcida do Campeonato Brasileiro da Série D. É um clube que tem mais torcida aqui no estado de Pernambuco. É um clube com maior folha salarial no campeonato. Tem clube até de Série B de bola que não tem a folha salarial que o Santa tem. Tem clube na Série B e C que não tem atletas que o Santa Cruz tem na Série D. Ou seja, os jogadores, comissão técnica, diretoria tem que entender que o grande é o Santa Cruz. A camisa tem de pesar. É obrigação. Agora, isso aqui é o que eu estou falando. Quem tem que pôr em prática são os jogadores. Não tenha dúvida, torcedor e jogadores, não tenha dúvida que no próximo domingo lá em Sergipe, a torcida do Santa vai se fazer presente em grande número. Tem probabilidade até de ser maior do que a torcida da casa, tá? Então, assim, responsabilidade pelo acesso, ela tem que ser enorme. O Santa Cruz tem que subir. Tem que ter muita responsabilidade nesses jogos. Por exemplo, o erro que o Renato cometeu foi um erro de juvenil. Um cara experiente, um cara que foi contratado para resolver no mata-mata. No primeiro jogo do mata-mata, o cara tá fora. E ele vinha bem no jogo. Se o Santa Cruz ontem, nesse jogo contra o 13, permanecesse com os 11 em campo, eu tenho certeza que o placar seria muito elástico, mas muito elástico mesmo. Então assim, mas já passou, o Renato tá arrependido e o Renato vai estar de volta no jogo da volta no
mata-mata aqui em Recife. Inclusive, preste atenção, tá? Esse jogo contra o Sergipe na volta ainda está indefinido. Pode não ser na Arena de Pernambuco. A gente está apurando durante todo esse dia e no final do dia vamos trazer informação sobre essa questão desse jogo entre Santa Cruz e Sergipe, o jogo da volta aqui em Recife. A gente agora vai passar para o Marcelo Cabo. Ele vai analisar algumas coisas desse time do Santa Cruz, da partida que o Santa Cruz fez para vocês agora, torcedor do Santa. Mas comenta aqui, tá? Desse dado que a gente trouxe, que é importante você saber, né? Que a pontuação continua. E ela é um somatório geral, até vai valer a pena também, né? Seguir essa pontuação, continuar somando pontos para chegar forte, né? No mata-mata do acesso. Queira Deus que o Santa Cruz consiga o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Comenta aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Na tela, Marcelo Cabo falando sobre a performance do Santa Cruz nesse jogo diante do 13. Na tela. Primeiro, boa noite a todos. É uma vitória importante, né? Quando a gente fecha o ciclo da fase de grupos. Lamento a gente não, por causa de 2 gols, a gente não conseguir a liderança, mas sabíamos que a gente precisava buscar gols para a gente tentar buscar essa liderança e tentamos buscar. Foi uma semana muito bem planejada, muito bem pensada. Eu acho que a gente executou bem, apesar das circunstâncias do jogo, a gente reuniu, né? Eu sempre falei para vocês que a última palavra é minha, né? Mas eu converso com os meus pares internos, aqueles que trabalham comigo. Houve uma conversa com o Pedro, com o Arden, com a diretoria, com o presidente, para entender a gente qual era o melhor caminho. Ou jogar com o jogador que estava pendurado, ou poupá-los. A gente sabia que o 13 não ia facilitar nada pra gente. É um jogo, quando você pega uma equipe que está eliminada, vem jogar numa arena, eles viram franco-atiradores. Então, era um jogo muito perigoso, a gente estava muito atento a isso. E aí a gente optou, primeiro pela troca no gol, começar com o Rock Kennedy, e depois pela troca dos jogadores, né? Poupar os jogadores que estavam com o amarelo, e aí a gente opta por uma equipe que a gente tinha disponível, dentro do que a gente estudou, dentro da característica, para que a gente pudesse vir para esse jogo, né? Fiquei feliz porque a gente pôde dar oportunidade a alguns jogadores que eu precisava dar essa oportunidade, recuperar alguns atletas que vinham assim tendo pouca oportunidade e também trazer os meninos do Sub-20 para o banco também fazia parte do meu planejamento. Esperávamos ter uma trajetória mais tranquila, que eu pudesse também oportunizá-los, mas acabou eles vindo para esse jogo e a gente começa, né? Então assim, convicção, né? Eu tenho que tomar a decisão e tomei a decisão de poupar os jogadores, tomei as decisões que eu falei para vocês no final do último jogo, que a gente ia recalcular a rota, a gente ia ter mudanças, e aí trabalho interno, a gente precisa trabalhar, parabenizar todos internamente do Santa Cruz. Essa vitória ela não foi construída só pelo Marcelo Cabo, foi uma semana de muito trabalho, uma semana que todos se mobilizaram, conversas, reuniões, e aí a gente vai realinhando, recalculamos a rota para a sequência. Falando um pouco do jogo, um jogo que a gente já trouxemos o jogo para a arena sabendo que a gente ia ter um bom gramado, mas a chuva nos prejudicou bastante. Eu coloquei uma equipe de toque de bola, uma equipe leve para o Renato e para o João Pedro jogar por dentro, ofertar as beiradas de campo ao nosso lateral, ter uma superioridade numérica interna para que a gente pudesse, como foi desenhado o primeiro gol. O primeiro gol foi desenhado dentro do que eu pensei, né, dando aquela profundidade aos nossos laterais e tendo o Renato pisando na área, o João Pedro tendo no mínimo 4 a 5 jogadores pesando a área, e a gente sabia que eles iriam jogar com 5-4-1, foi muito bem estudado, né, pelo Gabriel e pelo Paulinho, e a gente sabia que a gente ia ter muita dificuldade por dentro, então a gente precisava ter essa bola girada rápida e chegar no lado do campo. E aí o campo pesado prejudicou muito o nosso toque de bola, o campo ficou pesado, o toque de bola ficou lento e facilitou muito a ação dele. E a gente demorou um pouquinho a entrar no jogo. E aí a gente foi se ajustando, e o primeiro gol sai de uma jogada que a gente trabalhou bastante. E era um jogo... a contratação do Renato foi... Porque o Renato ele é um exímio cabeceador, finaliza muito bem de fora da área. E eu tinha entendido que chegou o momento do Renato jogar 90 minutos, né? Infelizmente, pelo percalço do segundo amarelo, ele acabou expulso.
Mas aí ele demonstrou por que ele foi contratado. E a gente faz 1-0, e aí, pensando que as coisas poderiam facilitar, pelo contrário, tivemos o jogador expulso, tivemos que readequar a equipe, e a gente tinha duas maneiras de tentar buscar os 4 gols que a gente precisava. Talvez era a bola parada e a transição. E aí aquela velha bola parada que tanto a gente foi cobrado, que não estava funcionando, hoje ela funcionou bem, mas é fruto de muito trabalho semanal, e a gente acaba fazendo 2 gols de bola parada, e a gente... Futebol ele é plástico e apaixonante por causa disso, né? Quando o cenário parece que está ruim, você vai lá e as coisas mudam como mudou, a gente faz o segundo gol, vai para o intervalo, reajusta, realinha a equipe, e logo no primeiro lance do segundo tempo a gente faz 3-0. E aí a gente conseguiu, principalmente foi uma questão tática, deixar os zagueiros jogar e anular o primeiro volante deles, porque estava circulando muito a bola. Tirei o Galhardo do zagueiro, trouxe nos volantes e fixei mais minha linha de 4 para marcar a zona pressão. E aí a gente sofreu muito pouco. O Roque fez uma atuação segura, boa, mas sofreu pouco porque a linha estava bem estabelecida. E aí a gente sai com uma vitória que muito importante, e eu vou dizer o porquê. Tem jogos que se tornam muito importantes numa trajetória, e hoje foi um jogo muito importante para nós. Internamente nós sabemos que é isso, mas não foi só a vitória, não foi tudo. Eu acho que o nosso torcedor saiu muito orgulhoso, porque era lama para tudo quanto é lado, era na cabeça, então os jogadores entregaram aquilo que o torcedor do Santa Cruz quer: alma, garra, entrega, disposição. Jogou praticamente em 70 minutos com -1, e a gente acaba fazendo um placar elástico de 3-0. Então acho que o nosso torcedor sai muito satisfeito. A gente retoma o caminho das vitórias, a gente retoma a confiança, e a gente vai chegar muito forte para esse mata-mata. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.